Oi, gente. Então, vamos lá para a última aula de física, que a gente acaba o conteúdo da física geral, começando pela parte de depressão do espaço extracelular. Então, primeiro, separando os compartimentos que a gente tem no corpo, a gente vai ter o espaço intracelular, né, que é dentro das células, e o espaço extracelular fora das células. Esse espaço extracelular, ele é dividido em vasos, então os vasos sanguíneos, tanto as veias quanto as artérias, e o interstício, que é o espaço extracelular fora dos vasos, ou seja, todo o espaço que permeia as células e os vasos. E a gente tem uma quantidade de líquido no corpo, né, que representa 60% do peso. Então, ele é formado por água, que basicamente seriam 40 litros, né, isso vai variar de pessoa para pessoa, mas 60% do peso é de água. E essa água está dividida nesses compartimentos que a gente tem no corpo. Então, dentro desse 60% aqui, a gente pode dividir ele em 40% no espaço intracelular, dentro das células, 20% no espaço extracelular. E daí, considerando o total que está no espaço extracelular, a gente vai ter 75% no interstício, que é esse espaço entre ali as células e os vasos sanguíneos, e o plasma, que seria o sangue propriamente dito, né? Tipo, a parte líquida do sangue, com exceção das células ali, das hemácias e dos glóbulos brancos, que vai representar 25%. Então, agora que a gente viu como os compartimentos corporais estão divididos, a gente vê as forças que vão regular a passagem desse líquido de um espaço para o outro. A passagem do intra para o extracelular, ela é regulada pela membrana plasmática, então a membrana das células ali que vai regular essa passagem, e isso vai ser pela pressão osmótica, ou seja, a água ela vai passar de um lado para o outro a partir do local que vai estar mais concentrado. A água vai passar para o lado mais concentrado, e essa regulação ali é feita pela membrana plasmática. Quando a gente fala do espaço extracelular, que daí seriam os vasos ali, a passagem de líquido de dentro dos vasos para o interstício, daí a gente vai ter duas forças que vão estar agindo, que é a pressão osmótica, que é criada pelas proteínas, então é a pressão, a mesma coisa que falar coloidosmótica e osmótica, são sinônimos, oncótica também, e como a gente já tinha dito lá nas aulas de filtração e absorção, é a grudentice do líquido. Então, quanto mais proteínas eu tenho ali, mais grudento eu tenho aquele líquido e mais ele vai atrair água para dentro do compartimento que eu estou falando. E a gente vai ter a pressão hidrostática, que é a força que o líquido faz para sair da onde ele está. Então, quanto maior a força hidrostática do local que a gente está falando, mais vai ser a passagem de líquido desse local para fora. E o que regula isso é principalmente a osmolaridade. Então, a osmolaridade do líquido ela é determinada pela concentração de sódio multiplicado por 2, somado com a concentração de glicose divididos por 18, somado com a concentração de ureia dividido por 16. Então, quando mudam essas concentrações aqui, a gente tem uma mudança da osmolaridade e logo vai ter um impacto nessas forças, principalmente na pressão hidrostática aqui. Quanto maior a osmolaridade, mais pressão eu tenho para que a água tenha essa mudança de um lado para o outro. Quando a gente fala, agora saindo de situações fisiológicas e entrando em situações patológicas, quando a gente tem uma doença instalada ali, ou um distúrbio, a gente pode ter tanto uma redução do líquido nesse espaço extracelular, quanto um aumento do líquido no espaço extracelular. Isso não pode acontecer. Então, o corpo tem meios de regular isso. Começando primeiro pela redução do líquido no espaço extracelular. Quais são os efeitos gerados? A gente pode ter desidratação, né, porque baixa o volume de água no corpo,
vai desidratar as células e a gente pode ter a hipotensão. Então, a pressão arterial vai estar baixa por conta dessa redução do líquido ali. E o corpo vai tentar reverter isso. Então, quando a gente tem pouco líquido no espaço extracelular, a gente vai ter uma diminuição da pré-carga. Lembra que pré-carga é o que está chegando no coração. Então, é o quanto ele se despende para receber aquilo. O coração, recebendo menos volume, vai bater com menos força. Com isso, a gente tem a diminuição da pós-carga, que é o quanto o coração faz de força, o quanto ele contrai para conseguir expulsar o que chegou ali nele. Se ele está diminuindo a pós-carga, a gente vai ter diminuição do débito cardíaco. O débito cardíaco é o volume de sangue que está saindo do coração por minuto, a cada batida, no caso. Então, se ele está diminuído, concorda que o que está indo para o resto do corpo está diminuído, esse volume sanguíneo, então vai chegar menos sangue lá no rim. Chegando menos sangue lá no rim, aquela pressão hidrostática do capilar glomerular vai estar diminuída. Se eu tenho uma pressão hidrostática diminuída, eu diminuo a taxa de filtração, porque o sangue vai estar chegando lá no glomérulo com menos força. Então, a taxa de filtração glomerular vai estar diminuída. Concorda que eu vou estar produzindo menos urina, porque então, eu vou estar retendo mais água no corpo. Essa é uma das formas do corpo regular essa redução do líquido no espaço extracelular. Então, é uma maneira fisiológica do corpo de manter esse líquido em um volume constante no corpo. Além disso, a gente vai ter a regulação pela angiotensina 2. A angiotensina 2, lembra lá da formação dela? A gente tem a renina sendo produzida lá nas células justaglomerulares. Quando que a renina vai começar a ser produzida? Quando o rim sente que eu tenho pouco líquido. Então, a gente está falando aqui de redução do espaço extracelular. Quando eu tenho pouco líquido, a renina é sensibilizada, ela vai começar a ser produzida, e a renina faz com que a gente tenha produção de angiotensina 1. A angiotensina 1 é transformada em angiotensina 2 pela ECA, a enzima conversora de angiotensina, que é produzida lá no pulmão. Então, a gente tem aqui a produção da angiotensina 2, que vai ter dois efeitos. Ela vai liberar a aldosterona pelas adrenais. Lembra lá das aulas de endócrina que a gente falou do córtex da adrenal que produzia aldosterona? O principal fator que influenciava a liberação da aldosterona era a angiotensina 2. Então, os níveis de angiotensina 2 aumentam quando a gente tem pouco líquido no espaço extracelular, e isso vai lá, essa angiotensina 2 vai lá nas adrenais, faz com que ela libere a aldosterona. Lembra do efeito da aldosterona? É estimular as bombas de sódio e potássio lá no rim. Se eu estimulo as bombas de sódio e potássio, eu começo a reabsorver mais sódio. Lembra que eu sempre falo para vocês que quando a gente fala de sódio, a gente está falando de volemia, porque o sódio, quanto mais a gente retém sódio, mais a gente retém água, porque a água vai seguir o sódio. Então, a aldosterona vai ter esse estímulo de aumentar a reabsorção de sódio, logo aumenta a reabsorção de água também. A gente consegue aumentar esse volume de líquido que a gente tinha perdido. E outra função da angiotensina 2, que daí vai ser mais direta, é na vasoconstrição sistêmica. Lembra que a gente tinha a angiotensina 2, ela vai fazer uma constrição geral no corpo, mas principalmente lá na arteríola eferente. Quando a gente faz vasoconstrição deferente, a gente vai aumentar a reabsorção, porque o líquido que vai estar vindo aqui, o sangue que vai estar vindo para o capilar peritubular, vai chegar com menos força aqui, então a pressão hidrostática vai estar diminuída. Isso ajuda para que ocorra a reabsorção, que o líquido saia daqui e venha para dentro do capilar. E quando a gente faz a constrição da eferente, a gente também aumenta a filtração. Então, o conteúdo que está vindo para cá, para o capilar peritubular, ele está mais rico em proteína, porque a proteína não passou. As outras coisas passaram, mas a proteína ficou. Então, a concentração de proteína está alta, a glutentice está alta, logo a minha pressão coloidosmótica vai estar alta. Então, o conteúdo que está aqui dentro do meu capilar peritubular
ele vai estar puxando líquido para dentro dele. Então, a reabsorção aqui vai estar estimulada. Então, faz sentido a gente pensar que quando tem pouco líquido no espaço extracelular, quando a gente tem uma depressão, o corpo vai liberar angiotensina 2. A angiotensina 2 vai ajudar a aumentar a reabsorção. O sódio vai aumentar para dentro do corpo, vai ter retenção de sódio, logo vai ter retenção de água junto. A gente consegue repor o volume que a gente tinha perdido. E a gente vai ter uma regulação pelo sistema simpático. Então, o sistema simpático ele vai aumentar a pressão arterial. Como que isso acontece? As artérias, as carótidas, né, e o arco da aorta, eles possuem baroreceptores, ou seja, receptores de pressão. Quando a gente tem pouco líquido no corpo, a nossa pressão arterial vai diminuir, esses baroreceptores vão sentir essa diminuição da pressão e eles vão ativar o sistema simpático. O sistema simpático, como a gente já sabe, ele vai ter a liberação daqueles neurotransmissores, da adrenalina, da noradrenalina. Elas vão ativar o alfa-1 que tem nos vasos, causando vasoconstrição. Com a vasoconstrição, a gente consegue aumentar a resistência que os vasos fazem, logo a gente consegue aumentar essa pressão. E a gente vai ter uma atuação no rim também, do sistema simpático. Ele vai fazer vasoconstrição sistêmica, e essa vasoconstrição sistêmica, ele vai fazer uma vasoconstrição ali da aferente e da eferente. Então, vai estar tendo pouco fluxo ali no glomérulo. A taxa de filtração glomerular vai diminuir, e assim a gente reduz a produção de urina. Outra regulação que a gente tem é do ADH. Então, quando a gente está desidratado, quando a gente está com pouca água no corpo, quando o volume de líquido está baixo, isso vai fazer com que a neurohipófise seja estimulada. Então, lembra lá que a neurohipófise é o hormônio responsável por liberar esse hormônio, o ADH, que é o hormônio antidiurético. Ele vai ser sensibilizado e vai ser liberado para a corrente sanguínea quando a gente está nessa situação de hipovolemia. O ADH, ele, como a gente já conversou nas outras aulas, ele vai lá no rim, nos túbulos distais, fazendo com que as aquaporinas, esses transportadores de água, migrem para a membrana, e a partir disso, a gente começa a ter uma maior reabsorção de água. Então, por isso que o nome desse hormônio é antidiurético, porque ele diminui a quantidade de urina que eu produzo, ele faz retenção de água. O que faz sentido ele ser liberado quando a gente está com uma hipovolemia, porque ele vai aumentar a quantidade de água no corpo. E o outro nome do ADH é vasopressina. Então, por que ele é chamado de vasopressina? Porque ele também tem um efeito de vasoconstrição sistêmica. Então, ele é liberado na corrente sanguínea, ele se liga em receptores que tem nos vasos sanguíneos e causa essa vasoconstrição que ajuda a aumentar a pressão arterial. E como eu já tinha dito ali, o centro de sede, que fica lá no tronco encefálico, vai ser estimulado quando a gente está desidratado, quando a gente está com pouca água no corpo, e é esse centro de sede que vai lá estimular a neurohipófise, fazendo ela liberar o ADH. Agora, a situação oposta, quando a gente tem um aumento de líquido no espaço extracelular, né, uma hipervolemia, a gente vai ter duas complicações. Edema, que é quando a gente tem esse excesso de líquido no espaço extracelular, ele extravasa dos vasos e vai para o espaço extracelular, e o outro problema é o aumento da pressão arterial, que daí já seria mais esse aumento do líquido dentro dos vasos mesmo. O corpo vai ter duas formas de tentar reverter essa situação. Como a gente está com mais líquido dentro do corpo, vai chegar mais sangue no coração, né? Então, eu vou ter uma pré-carga maior. Com isso, o sangue vai ser bombeado para o corpo de forma mais intensa, né? Porque faz sentido a gente pensar que se o coração está recebendo mais coração, ele vai tentar isso, ele vai ter que fazer mais força para
expulsar esse sangue para frente. Então, isso vai aumentar a pressão arterial. O fluxo de sangue para o rim vai ser maior. Então, o sangue vai chegar lá no rim com maior força, porque o coração está bombeando mais rápido e mais forte. E com isso a gente tem um aumento daquela pressão hidrostática lá no capilar. Isso faz com que a filtração glomerular aumente. Com isso, se a gente está tendo uma maior filtração, a gente está produzindo mais urina. Então, a gente está jogando mais líquido para fora do corpo. Porém, a reabsorção não vai aumentar. Por quê? Porque lembra que a reabsorção, para ela ter níveis altos, ela depende da angiotensina, que vai estar agindo lá na arteríola eferente, e o ADH também vai estar inibido, porque o que faz a liberação do ADH é justamente esse estímulo de pouca volemia, de desidratação. Como a gente não está numa situação de desidratação, de pouco volume, o ADH está inibido, a neurihipófise está inibida, então a água não consegue ser absorvida, porque ela não vai ter os transportadores ali para ela conseguir passar. Logo, se a gente está com uma filtração aumentada e uma reabsorção diminuída, a gente vai ter maior excreção de líquido. E dessa forma o corpo consegue eliminar esse excesso de volume, diminuindo o edema e diminuindo a pressão arterial. Falando agora da aula de regulação ácido-base, a gente primeiro vê qual que é o pH corporal, né? Então lembra que eu tinha dito ali dos compartimentos que a gente tem o plasma e a gente tem o interstício, que é essa parte extracelular que envolve as células e os vasos. O pH do interstício ele gira em torno de 7,35 e do plasma, sangue arterial 7,4, venoso 7,35. Para a parte clínica, o que a gente aprende sempre, que seria os limites do pH, é que ele pode ser mantido entre 7,35 e 7,45. Então, se eu estou com um pH abaixo de 7,35, eu estou em acidose. Se eu estou com um pH maior que 7,45, eu estou em alcalose. Então, guardem esses números que vai ser importante, tanto agora quanto mais para frente, quando vocês entrarem no clínico. E como a gente sabe, né, pelas aulas, desde o cursinho e as aulas de bioquímica também, a gente sabe que as nossas enzimas corporais, elas funcionam dentro dessa faixa de pH. Se a gente sai dessa faixa, isso gera vários problemas para o corpo. Então, para manter esse pH nos níveis adequados, o corpo ele possui 3 sistemas para regular. A primeira é a solução tampão, que vai agir de forma instantânea. Então, se eu tenho uma variação de pH, a solução tampão começa na hora a agir para diminuir ou aumentar o pH, dependendo de qual é o problema. A gente vai ter o centro respiratório, que a partir ou da retenção de CO2 ou da expulsão maior de CO2 vai controlar também o pH. O centro respiratório ele não é tão rápido quanto o tampão, mas ele também funciona em questão de alguns minutos. E a gente vai ter o rim, que é um pouco mais complexo e vai demorar algumas horas para agir, porque depende da excreção desses produtos. Então, excreção de ácido ou excreção de base. Então, depende da formação de urina, demora algumas horas. Falando primeiro da solução tampão, que vai ser o primeiro que vai acontecer ali de forma mais rápida. A definição de solução tampão é qualquer substância que vai se ligar reversivelmente ao H+. Então, aqui a gente tem exemplificado um tampão genérico, pode ser qualquer um, ele vai se ligar com o H+, formando esse sistema tampão. Então, o H ligado ao tampão. O H+, é o que faz com que eu tenha acidez, né? Porque o H+ é um ácido. Então, quanto mais H+ eu tenho no corpo, mais ácido ele está, menor vai ser o meu pH. O sistema tampão ele vai funcionar inibindo, de certa forma, tipo, entre aspas, esse ácido. Porque ele vai se ligar no ácido e é como se ele tirasse o ácido da circulação quando ele se liga nele. Então, quando a gente tem um excesso de ácido,
de H+, e o nosso pH vai estar baixo, o tampão vai se ligar nele e formar esse composto tampão H+. Quando a gente está em alcalose, que é quando a gente tem pouco ácido no corpo, vai acontecer o processo contrário. Então, o tampão vai ser soltado, H+, gerando, ficando livre no sangue e gerando H+, que a gente precisa para diminuir o pH nessas situações de alcalose. Agora falando de um tampão específico, que é a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que está dentro das hemácias e ela atua de uma forma muito importante. Por quê? Porque um dos ácidos que a gente tem no nosso corpo é o CO2, que é gerado pela metabolização ali, quando a gente produz energia. As células fazem respiração e vai ter a geração de CO2. Esse CO2 é um ácido e ele precisa ser tamponado, porque senão ele vai fazer com que o nosso sangue faça com que o pH do sangue diminua, as enzimas ali vão parar de funcionar de forma ideal. Então, como que vai funcionar esse tamponamento? O CO2 ele vai se difundir para dentro das hemácias, para dentro do eritrócito. Lá dentro do eritrócito, ele vai, a partir da ação da anidrase carbônica, que é uma enzima que a gente tem ali, ele vai se juntar com a água, e a partir dessa ligação com a água, a gente vai ter a formação de um H+ e de um bicarbonato. Esse bicarbonato que foi formado, ele vai passar por um processo de contratransporte com o cloreto. Então, ele vai ser jogado para fora no sangue, vai sair de dentro da hemácia e vai ir para o sangue, e o cloreto vai entrar. Perceba, então, que antes a gente tinha um ácido lá no sangue, esse ácido entrou na hemácia e o bicarbonato foi jogado para fora. O bicarbonato que é uma base. Então, aqui a gente conseguiu neutralizar o que estava acontecendo desse ácido que estava sendo formado aqui. E o que, que acontece com o H+, que foi formado lá dentro? Ele vai se juntar com a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que está ali dentro do eritrócito, né, da célula vermelha. E como a gente aprende, né, as proteínas têm carga negativa. Então, a gente vai ter aqui uma junção dessa hemoglobina com H+. Então, o que está acontecendo, basicamente, é que a hemoglobina está se juntando com H+. É como se a hemácia fosse um grande armazenador de H+, de ácido. Está armazenando esse H+, impedindo com que o pH aqui do sangue, da parte de fora, fique ácido, fique diminuído. Em situações contrárias, quando a gente tem uma alcalose, a gente precisa de mais ácido no sangue. Então, vai acontecer o processo contrário. O CO2, o H+ aqui, com o bicarbonato, vai gerar CO2. Tipo, o H+ que estava junto com a hemoglobina ali, a hemoglobina vai soltar aí, vai desfazer a ligação. O H+ se junta com o bicarbonato. Porque se a gente está em alcalose, o bicarbonato está em excesso. Então, daí a gente vai ter isso aqui acontecendo. O bicarbonato que estava em excesso, causando alcalose, vai entrar, vai se juntar com o H+, que foi solto ali pela hemoglobina, vai acontecer a reação oposta. Vai gerar CO2, o CO2 vai ser jogado no sangue. Então, a gente inicialmente estava com uma alcalose, joguei CO2 aqui para o sangue, consegui neutralizar essa alcalose, jogando o ácido aqui para fora. Outro tampão que a gente tem, que é o mais importante, é o bicarbonato. Então, aqui no sangue a gente tem essa reação acontecendo, de CO2 se juntando com água, formando ácido carbônico, que é um ácido fraco, ele vai se dissociar em H+ e bicarbonato. Então, isso aqui está acontecendo, está em equilíbrio lá no sangue. Quando a gente tem uma quantidade de H+ em excesso, ou seja, a gente está em uma situação de acidose, subiu a concentração de H+. O bicarbonato, que é um tampão, lembra que a definição de tampão é substância que se junta com um H+ de forma reversível. Então, esse bicarbonato que está lá no sangue vai começar a se juntar com o H+ que está em excesso, formando o ácido carbônico, que
se dissocia em CO2 e água. E esse CO2, que é um ácido volátil, consegue ser liberado do corpo através da respiração. Então, dessa forma, o bicarbonato ajuda a diminuir a concentração de H+, que tinha sido aumentada. Já quando a gente fala de uma situação de alcalose, que é quando a gente tem muito bicarbonato e pouco H+, o que vai acontecer é o contrário. A gente está com pouco ácido no corpo, então pouco H+, vai começar a acontecer a reação contrária. O CO2 vai começar a se juntar com a água, formando o ácido carbônico, que vai formar o hidrogênio aqui, o H+, fazendo com que eu diminua a alcalose, diminua o pH. A segunda forma que a gente tem de regular é a regulação respiratória. Então, a gente vai ter o centro respiratório lá no bulbo, e ele vai ser sensível aos níveis de CO2 e H+, ou seja, ele é sensível aos níveis de ácido. O CO2 é um ácido, o H+ é um ácido. Quando a gente tem um aumento da acidez, isso vai sensibilizar o bulbo, ele é o centro respiratório. Por quê? Porque os nervos que saem ali desse centro respiratório, eles inervam a musculatura responsável pela ventilação. Então, a gente aprende lá na fisiologia que para a gente ventilar, para ter o processo de inspiração e expiração, existe a movimentação dos músculos ali. O principal é o diafragma, mas a gente tem outras musculaturas acessórias que ajudam a partir da contração e do relaxamento deles, para que a gente faça essa ventilação e consiga inspirar e expirar. E esses músculos, eles são inervados por nervos ali que são regulados pelo bulbo. Então, o bulbo ele é sensibilizado quando a gente tem um aumento dos ácidos. O que ele vai fazer? Vai fazer com que esses músculos trabalhem mais. Ou seja, ele vai aumentar a frequência respiratória. E a partir do aumento da frequência respiratória, a gente vai eliminar mais CO2 do corpo, vai eliminar ácido, o que por sua vez vai diminuir a concentração de H+, por conta da reação que está acontecendo no sangue. Se eu estou diminuindo aqui a concentração de CO2, eu começo a puxar a reação para o lado do CO2, de formação de CO2 no sangue. Então, eu tenho uma diminuição aqui dos níveis de H+. Então, a reação vai estar deslocada para a esquerda. Na situação contrária, a gente tem pouco CO2, pouco ácido no corpo. O bulbo vai fazer o contrário. Ele vai estimular a gente a respirar menos, a ventilar menos, para começar a reter CO2 no corpo. Porque se a gente está em alcalose, a gente precisa de mais ácido. Então, a gente vai ventilar menos para reter ácido, que no caso é o CO2. Com o aumento do CO2, a partir dessa menor ventilação, a reação vai se deslocar para a direita. Então, esse CO2 que está sendo retido pelo sistema respiratório vai se juntar com a água, que vai se transformar em ácido carbônico e, por sua vez, se transforma aqui em H+. O aumento do H+ ajuda a diminuir o pH, que antes estava alto, e a gente estava numa situação de alcalose. E por último, mas não menos importante, porque é o controle mais específico e mais complexo, a gente vai ter o controle renal. Então, o rim, ele meio que aqueles outros dois sistemas ali, o tampão e o respiratório, eles têm uma ação mais efetiva momentânea. Ou seja, tipo, estou em descompensação, preciso melhorar a minha situação de maneira rápida. Mas eles concordam que a longo prazo eles não iriam conseguir manter isso. É tipo, um paciente em acidose não ia conseguir ficar o resto da vida ali em taquicardia. Isso é algo que o corpo faz momentaneamente para tentar compensar um quadro agudo. Já o controle renal, ele tem um controle mais efetivo, ou seja, ele vai de fato eliminar ou o excesso de ácido que eu tenho ou o excesso de base. Então ele vai tirar de forma mais efetiva do corpo.
Então, a gente sempre pensa no controle renal nas situações de alcalose e acidose. Se a gente está em alcalose, o rim ele vai trabalhar fazendo o quê? Excretando mais base. Então, é o bicarbonato que ele vai começar a eliminar mais na urina. Em compensação, ele vai reter mais H+, que é o que a gente precisa ali para neutralizar esse excesso de base que a gente está tendo. Quando a gente está em acidose, é o contrário, a gente está com excesso de ácido no corpo. Então, o rim ele vai começar a excretar mais H+, que é um ácido, e, em contrapartida, vai começar a reabsorver mais bicarbonato. No rim, a gente sempre vai ter essas duas coisas acontecendo. Quando a gente quer reabsorver bicarbonato, a gente vai trocar esse bicarbonato por H+. Quando a gente quer excretar H+, a gente vai trocar esse H+, por um bicarbonato. Então, sempre pensa na reabsorção do bicarbonato, porque em situações fisiológicas, o que a gente tem, né, tipo, o que está acontecendo agora no nosso corpo, a gente sempre vai ter um excesso de ácido, porque ao longo do dia, o nosso corpo vai tendo reações metabólicas, e essas reações, elas geram ácido. Então, em situações normais, a gente sempre tem um excesso de ácido sendo formado, e o rim está trabalhando para jogar esse excesso de ácido fora. Então, o que ele faz constantemente é uma reabsorção de bicarbonato em troca desse H+ que está sendo formado, que ele vai excretar na urina. A reabsorção de bicarbonato vai acontecer ao longo de todo o néfron. Então, tudo que a gente tem de bicarbonato vai ser filtrado ali no glomérulo, e 85% desse bicarbonato que foi filtrado já vai ser reabsorvido lá nos túbulos proximais. Então, a maior parte dele já é reabsorvida. O resto vai continuar ali pela alça de Henle descendente, ascendente, e aqui no segmento espesso do ascendente a gente tem a reabsorção de 10%, e depois lá no tubo distal e nos ductos coletores a gente tem a reabsorção do resto. Então, basicamente, praticamente todo o bicarbonato que a gente filtrou, a gente está reabsorvendo. 1 mEq por dia, mais ou menos, é excretado na urina, e isso representa menos de 1% do bicarbonato que foi filtrado. Como que acontece essa reabsorção de bicarbonato? Então, a gente filtrou o bicarbonato, ele está lá dentro dos túbulos renais. Isso está acontecendo ali no túbulo proximal. A gente está com o bicarbonato lá no lume, e ele não está sozinho, né? Ele está com o sódio, porque as cargas se atraem aqui, né? O bicarbonato não fica sozinho, ele forma o sal, o bicarbonato de sódio. Ali na membrana da célula voltada para o lúmen, a gente vai ter um transportador de sódio e hidrogênio, que vai fazer esse contratransporte. Então, esse sódio que forma ali o sal do bicarbonato de sódio, ele vai ser jogado aqui para dentro. O que faz isso acontecer? A bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio está agindo aqui, gastando energia para reabsorver sódio. Logo, a concentração de sódio aqui dentro da célula vai estar baixa. Isso faz com que esse contratransporte funcione, porque daí o sódio vai passar aqui, que está baixa concentração, o H+ vai ser secretado lá para o lume tubular. Esse H+ que está sendo secretado aqui, ele vai se juntar com esse bicarbonato que foi filtrado, formando o ácido carbônico. O ácido carbônico é fraco, se dissocia em CO2 e água. Essa água vai ficar aqui no tubo, vai formar urina, enquanto esse CO2, que é um gás de baixo peso, extremamente difusível, vai passar pela membrana e lá para dentro da célula. Dentro da célula, a gente vai ter a enzima anidrase carbônica agindo, juntando esse CO2 com a água, que vai formar o ácido carbônico, que depois forma hidrogênio, H+, e bicarbonato. Enquanto o bicarbonato é reabsorvido em cotransporte com o sódio, esse H+ vai voltar aqui e vai ser excretado, é aquele bicarbonato do início que a gente tinha conversado. Então, perceba que o que está acontecendo aqui, a gente tem um bicarbonato que precisa ser reabsorvido, porém ele não vai passar de forma direta. Primeiro ele vai ser transformado em CO2,
o CO2 é um gás que se difunde pela membrana, e lá dentro da célula, a gente vai ter o processo oposto, o CO2 gerando bicarbonato, e esse bicarbonato sendo agido. Perceba que aqui o rim ele não está produzindo bicarbonato a partir do nada. Esse bicarbonato que está sendo reabsorvido é o bicarbonato que foi filtrado. Então, tipo, é 1 para 1. Não está surgindo bicarbonato do nada. A gente filtrou lá no início, no glomero, e aqui ele vai estar sendo reabsorvido de novo, em troca de um íon hidrogênio, que no caso aqui é como se ele tivesse, esse H+, estivesse sendo jogado na urina na forma da água. Ele está saindo do nosso corpo, enquanto o bicarbonato que foi filtrado está sendo reabsorvido. Isso a gente estava falando lá nos túbulos proximais. O que vai estar acontecendo nos segmentos distais? Lembra que eu tinha falado para vocês que lá a gente vai ter aquelas células do tipo intercaladas? A gente tem a tipo A e a tipo B. A tipo A é responsável por jogar ácido fora. Como que ela faz isso? Através de duas bombas de hidrogênio. A bomba de hidrogênio aqui, puramente, que está jogando hidrogênio para o lume, e a bomba de hidrogênio potássio, que está jogando hidrogênio para o lume tubular para ser excretado na urina e fazendo reabsorção de potássio. Então, o processo que está acontecendo aqui dentro da célula, basicamente é o mesmo. A diferença é que o CO2 está vindo lá do interstício. Então, o CO2 veio aqui, teve ação da anidrase carbônica, se juntou com a água, ácido carbônico, formou o bicarbonato e o H+. Enquanto o H+ está sendo jogado para fora pela ação das bombas, o bicarbonato que foi formado lá dentro vai ser jogado para dentro do interstício de novo, enquanto é transporte com cloreto. Essa célula intercalada do tipo A ela vai estar mais ativa quando a gente está em acidose. Então, em situações de acidose que a gente tem mais H+, ele vai estar em excesso no corpo, essas bombas aqui começam a funcionar mais, jogando o hidrogênio para fora, para ser excretado na urina. E perceba que quando a gente está em acidose, essas células vão estar mais ativas, a gente vai ter uma maior reabsorção de potássio. Então, isso é uma coisa que clinicamente é relevante. A gente entender que pacientes em acidose geralmente têm uma hipercalemia, um aumento da concentração de potássio no corpo, justamente porque aqui essas células intercaladas vão estar tentando compensar essa acidose, jogando mais hidrogênio para fora. Elas não vão estar conseguindo fazer isso, né? Porque se a célula intercalada tipo A está conseguindo compensar, eu não estou em acidose. Se eu estou em acidose é porque elas não estão conseguindo compensar, mas elas estão tentando. Elas estão funcionando tipo, a todo vapor, no máximo delas, mas mesmo assim não estão conseguindo compensar. Porém, esse potássio está sendo reabsorvido e está ficando em excesso no corpo. Então, quadros de acidose geralmente vêm associados a casos de aumento de potássio e hipercalemia. E aqui a gente vai ter o tampão fosfato. O que a gente precisa saber disso? Lembra que eu tinha dito que o corpo ele produz ácido em excesso. Então, quando a gente tem uma situação de além, tipo, em situações normais a gente já tem esse ácido em excesso e a gente precisa ali do bicarbonato para conseguir fazer essa troca. Reabsorver bicarbonato, excretei H+. Agora pensa em situações patológicas, que a gente tem uma acidose. A gente vai ter mais H+ ainda. Vai chegar uma hora que todo o bicarbonato que eu filtrei, que está ali no volume tubular, já foi usado para fazer essa troca com o hidrogênio. E eu ainda tenho hidrogênio para ser jogado na urina, para ser excretado. Porém, não tenho mais bicarbonato porque já foi todo usado. Daí, o que vai começar a acontecer é que o rim vai começar a usar tampões. Por quê? Porque ele precisa, de alguma maneira, de jogar esse H+ na urina, porém eu não tenho mais bicarbonato disponível. Um desses tampões vai ser o fosfato. Como que funciona esse processo? A gente tem o H+,
que vai estar aqui, tipo, esse ácido vai estar na forma de CO2. Então, o CO2 vai estar se difundindo aqui para dentro da célula. A anidrase carbônica, mesmo esquema que acontece nas outras células. Formou aqui o ácido carbônico, que se dissociou em bicarbonato e hidrogênio. O bicarbonato vai ser reabsorvido, enquanto o H+, vai ser jogado lá para fora, em contratransporte com o sódio. Lembra que a bomba de sódio e potássio aqui é a que está fazendo o trabalho para diminuir a concentração de sódio aqui dentro da célula, para que esse transporte esteja acontecendo, para que o sódio consiga vir para cá, onde tem pouca concentração de sódio. E o bicarbonato vai estar sendo jogado lá no lume tubular. Com o bicarbonato sendo jogado no lume tubular, e como eu já tinha dito, eu não tenho mais bicarbonato aqui, porque todo o bicarbonato que eu filtrei eu já usei lá anteriormente para conseguir excretar hidrogênio, mas eu ainda tenho hidrogênio. A gente vai começar a usar o tampão fosfato, que está aqui no lume. O fosfato vai se juntar com o H+, e vai ser liberado na urina. Então, a gente tem esse sistema de tampão ajudando a excretar o H+. O problema nisso é que praticamente todo o fosfato que a gente tem no lume tubular que foi filtrado, ele acaba sendo reabsorvido, porque a gente precisa reabsorver o fosfato. Então ele acaba não sendo tão efetivo. Daí o corpo passa a usar o outro tampão que tem, que é a amônia, que vai ser mais importante do que o fosfato. Como que a gente tem a utilização da amônia como tampão? Ocorre em dois momentos diferentes. Primeiro nas células tubulares proximais, então lá no túbulo contorcido proximal, e depois lá nas células tubulares coletoras, então lá na parte final lá do nefro. O que acontece na parte proximal? A gente tem a glutamina, que é um produto de metabolização dos aminoácidos. Então a gente comeu lá a carne, gerou a proteína, gerou aminoácido, os aminoácidos foram metabolizados, gerou glutamina. Essa glutamina vai vir aqui para dentro das células do túbulo renal, ela vai passar por uma série de reações que no final vão gerar 2 bicarbonatos e 2 íons amônio. Esse amônio nada mais é do que uma amônia, um NH3, ligado a um H+. Logo, a amônia é um tampão, porque o que se liga de forma reversível ao H+, é um tampão. Essa amônia, esse amônio, né, amônia ligado ao H+, ele vai passar por um contratransporte com o sódio, então ele vai ser jogado lá no lume tubular, o sódio vai ser reabsorvido, e aqui ele vai ser excretado na urina. Então perceba que a gente está jogando um H+ para fora, esse H+ que está na forma do NH+, porque ele se juntou com a amônia, e a gente vai estar reabsorvendo o bicarbonato. Lembra que eu tinha dito que aqui, lá no túbulo proximal, quando a gente tinha aquele processo, o primeiro que a gente falou, a gente tinha uma troca, H+ sendo excretado em troca de bicarbonato que tinha sido filtrado. Então a gente não estava produzindo bicarbonato do nada. Aqui não, aqui a gente não tem mais bicarbonato no filtrado. Esse bicarbonato que foi gerado aqui a partir da glutamina, ele é considerado um bicarbonato novo. Ele foi formado a partir da glutamina. Então, o Guyton fala que é um ganho efetivo de bicarbonato, porque não era um bicarbonato que a gente já tinha no corpo. Ele foi produzido dentro das células do rim. Esqueci de falar, mas aqui, quando a gente tem o tampão fosfato, é a mesma coisa. Esse bicarbonato que foi produzido aqui, ele é um novo bicarbonato. Ele não veio do que foi filtrado. Ele foi produzido pelo rim. É um ganho efetivo de bicarbonato. Então, sempre que a gente está falando do funcionamento dos tampões, tanto fosfato quanto amônia, a gente fala desse ganho efetivo de bicarbonato, porque ele não está vindo da filtração, ele está sendo formado dentro das células do rim. Falamos já do que aconteceu lá na parte proximal, agora vamos para a parte dos túbulos coletores, lá no final do nefro.
a gente vai ter aquele mesmo processo acontecendo. CO2 entrando na célula, se juntando com a água pela ação da anidrase carbônica, gerou ácido carbônico, gerou bicarbonato e H+. Esse bicarbonato vai ser reabsorvido. Aqui é um novo bicarbonato também, ganho efetivo de bicarbonato. Foi produzido pelas células renais. E gerou a formação de um H+. Esse H+, aqui nas células dos túbulos finais, vai ser excretado a partir de uma bomba de hidrogênio. Então, de forma ativa, gastou energia, jogou ela lá para o lume do túbulo. E a gente vai ter amônia aqui dentro dos tubos. Essa amônia é do metabolismo do corpo mesmo. Né? Tipo, a gente vai ter processos, reações químicas acontecendo, que vai gerar amônia. Essa amônia, ela é uma molécula pequena, então ela se difunde de forma fácil aqui pela membrana. Ela vai sair de dentro da célula e vai lá para o lume tubular. No lume tubular, essa amônia vai se juntar com esse H+, que foi excretado aqui pela bomba de hidrogênio, formando amônio. O amônio, ao contrário da amônia, ele não é difusível pela membrana. Então, ele não consegue voltar para dentro da célula. Então, aqui, esse amônio que foi formado vai ser excretado na urina. E perceba que a amônia está servindo como tampão, porque ela está se ligando no íon hidrogênio, permitindo com que ele seja excretado. A importância da gente ter esses tampões é também porque a urina, ela não pode ser completamente ácida, ela tem um limite de acidez. Então, eu não posso, de forma aleatória, o rim jogando H+ aqui para dentro do lume tubular e deixando o pH muito baixo. Existe um limite. Então, esses tampões, eles ajudam a gente, eles ajudam se ligando no H+, fazendo com que o pH da urina não fique tão baixo, abaixo do limite permitido. Falando agora dos distúrbios do ácido-base, então, para fechar a aula, quando a gente tem lá um paciente que está em um estado de acidez ou de alcalose, a gente vai pedir, né, a gasometria para confirmar. A gasometria é um exame que é feito na artéria radial, geralmente, que eles tiram o sangue da artéria radial para medir esses níveis aqui de PCO2, de bicarbonato e a concentração de hidrogênio para calcular o pH. Como que a gente vai fazer a análise desse exame? Então, sempre vão vir 3 informações que a gente precisa analisar: o valor do pH, o valor do PCO2 e o valor do bicarbonato. A gente sempre começa vendo o pH. Então, o limite de pH do nosso corpo vai de 7,35 a 7,45. Abaixo de 7,35 a gente tem uma acidose, acima de 7,45 uma alcalose. Então, você vai lá na gasometria, isso provavelmente vai cair na prova, algum caso de gasometria para vocês analisarem. Vocês vão lá ver o valor do pH primeiro. Tá abaixo de 65, a gente tem uma acidose. Daí, o que a gente vai analisar depois? A gente vai ver o valor do bicarbonato e do PCO2 para tentar ver qual é a causa dessa acidose. Então, o que pode causar uma acidose? Ou um aumento do ácido, que no caso é o CO2. Então, o PCO2 vai estar aumentado, acima de 45, e o limite de PCO2 é de 35 a 45. Aqui fica fácil de lembrar, porque são os mesmos valores aqui dos decimais do pH, então de 35 a 45. Se tiver acima de 45, a causa da acidose é por aumento de ácido, aumento de PCO2. Outra coisa que pode causar acidose é a diminuição de base. No caso, a base que a gente está analisando é o bicarbonato. Os níveis normais de bicarbonato são de 22 a 28. Então, se a gente vai lá e está abaixo de 22, a causa da acidose é uma diminuição de bicarbonato. Quando a gente tem um aumento de PCO2, um aumento de ácido, o que o corpo vai fazer? Ele vai tentar aumentar o bicarbonato para compensar isso. Então, geralmente o PCO2, o bicarbonato aqui vai estar acima de 27, para tentar compensar.
E daí a gente caracteriza como acidose respiratória, quando o aumento do ácido, do PCO2, é a causa da acidose. Já quando a gente está falando de uma diminuição de base, de uma diminuição de bicarbonato causando essa acidez, a gente chama de acidose metabólica, e o PCO2 ele vai estar baixo, ele vai reduzir para tentar compensar essa alcalose. Agora vamos dizer que você vai lá e veja que o bicarbonato está baixo. Então, tecnicamente, você definiria como acidose metabólica, mas daí você vai lá e o PCO2 está alto. Então, no caso, a gente tem a combinação de tanto base abaixo dos níveis normais, como o ácido acima do normal. E daí a gente caracteriza isso como uma acidose mista. Agora, falando de um pH maior que 7,45. Você foi lá no exame, viu que estava maior que 7,45, definiu como alcalose. Agora precisamos definir qual é a causa da alcalose. O que pode causar alcalose é um aumento de base. Então, você vai analisar o bicarbonato. Se ele estiver acima de 27, ele é a causa da alcalose. E o PCO2 vai estar aumentado para tentar compensar. Agora, se você for lá e ver que é o ácido que está baixo, então a causa aqui dessa alcalose é uma diminuição de CO2, e a gente chama de alcalose respiratória. E o bicarbonato vai estar reduzido para tentar compensar esse distúrbio. E a mesma coisa quando é misto. Então, quando a gente tem um pH acima de 7,45 e tanto o bicarbonato está aumentado quanto o PCO2 está diminuído, a gente chama de alcalose mista. Para fechar, anion gap. Qual que é o conceito de anion gap? Então, no nosso corpo, a gente tem cátions, que são íons de carga positiva, e a gente tem ânions, que são íons de carga negativa. E eles sempre vão estar em equilíbrio, porque as cargas positivas e negativas elas precisam se neutralizar. Porque se tiver mais carga positiva ou mais carga negativa, a gente vai gerar uma diferença de potencial ali, e o nosso corpo estaria meio que levando choque o tempo inteiro, né, fazendo descarga elétrica. Isso não acontece justamente porque os níveis de cátions e ânions são os mesmos e eles se neutralizam. Então, basicamente, o que a gente consegue medir de cátion no nosso corpo, de carga positiva, é o sódio. A gente tem outras moléculas que têm carga positiva, mas são em concentrações bem menores e acabam sendo até insignificantes perto da quantidade de sódio que a gente tem. Então, de cátions, a gente considera só o sódio. Já de ânions, a gente vai ter o cloreto, o bicarbonato, e a gente vai ter o anion gap, que seria todos os outros ânions que a gente não mede. Né? Os únicos que a gente mede especificamente é o cloreto e o bicarbonato, mas a gente vai ter outras substâncias, outras moléculas que também têm carga negativa, que individualmente não teriam tanta relevância, porque têm concentrações pequenas, mas que todas juntas formam um anion gap que acaba contribuindo aqui para as cargas negativas. Essas outras substâncias que não são medidas seriam as proteínas, fosfato, citrato, sulfato, entre outras coisas. Qual é a importância do anion gap? Em situações de acidose, a gente pode ter um anion gap aumentado ou diminuído. E isso vai ajudar a gente a entender a causa da acidose. Então, como que a gente faz para medir o anion gap? O paciente está lá em acidose, a gente vai fazer exames laboratoriais, que vão medir o sódio, o bicarbonato e o cloreto. Para fazer o cálculo, a gente vai pegar o sódio, diminuir o cloreto e o bicarbonato e vai sobrar o anion gap. Então, é a partir das concentrações dessas três substâncias que a gente chega no valor de anion gap. O valor normal dele é entre 8 e 16. Não sei quantos que a Aline passou para vocês, mas em nefro a gente aprende o valor entre 8 e 16 é o normal. Então, você calculou o anion gap. Se ele tiver normal entre 8 e 16, o que significa? Que a acidose que a gente está tendo, ela está sendo causada pela diminuição do bicarbonato e que o cloreto ele está aumentando para compensar essa perda de bicarbonato. Então, se a gente está perdendo base, a gente está entrando em acidose. E o anion gap vai continuar normal. Vou tentar desenhar aqui, talvez fique mais fácil de entender.
Então, aqui, a gente teve uma diminuição dos níveis de bicarbonato. Isso gerou uma acidose, porque se eu diminuo base, eu causo uma acidose. O que vai acontecer com o nível do cloreto? Lembra que as cargas negativas e positivas precisavam se neutralizar? Então, o cloreto vai aumentar de concentração a partir da regulação que o corpo faz dos eletrólitos. Ele vai aumentar para compensar essa perda de bicarbonato que a gente teve. E daí a gente vai chamar isso de acidose metabólica, porque é por diminuição de bicarbonato, hiperclorêmica, porque o cloro aumentou de concentração para compensar essa perda de bicarbonato. E o anion gap vai estar lá normal, em valor entre 8 e 16. Agora, falando de um nível aumentado de anion gap, você calculou lá, ele deu mais que 16. O que isso significa? Que o que está causando acidose não é uma diminuição dos níveis de bicarbonato, e sim um aumento de ácidos. Quais seriam esses ácidos? Que são ânions, né? Que estão dentro aqui dessas substâncias não medidas. Seria um aumento de lactato e cetoácido. Esse lactato e cetoácido são substâncias que vão aumentar no corpo quando o corpo não está conseguindo fazer respiração aeróbica. Então, em situações de falta de oxigênio ou falta de glicose, por exemplo, um caso bem típico de diabetes tipo 1, que as células do corpo não conseguem ter glicose por falta de insulina, essas células vão começar a fazer respiração anaeróbica, vão entrar em metabolismo anaeróbico e vão começar a produzir cetoácido, e isso vai gerar acidose. Então, aqui, no caso, o aumento do anion gap vai te dizer que essa acidose está sendo causada por aumento desses ânions, do lactato ou de cetoácido. Agora, entrando na parte de regulação eletrolítica. Falando especificamente sobre cada um dos eletrólitos, começando lá pelo potássio, a gente tem 98% do potássio no intracelular e 2% no extracelular. Isso se deve principalmente à ação da bomba de sódio e potássio. Lembra que a bomba está jogando potássio para dentro da célula? Então, a maior parte aqui vai estar dentro da célula. O corpo ele precisa regular muito bem o potássio, porque lembra que o potássio, nas nossas aulas de neurofísica, ele está envolvido naqueles processos de despolarização, de atividade elétrica das células. Então, quando a gente tem distúrbios de potássio, isso, assim, de forma bem rápida, vai levar a arritmias. Se a gente tiver um aumento maior ainda, pode ter fibrilação e até mesmo parada cardíaca por elevação do potássio. Então, o corpo precisa controlar bem os níveis de potássio no sangue. E a manutenção desse equilíbrio, ela vai depender principalmente de um ajuste renal. Existem maneiras rápidas, instantâneas, do corpo regular a concentração de potássio, que seria as próprias células. Então, as células do corpo vão servir como uma fonte de armazenamento do potássio quando o corpo precisa tirar do sangue rápido. Só que isso vai durar pouco tempo, né? Isso não é uma solução definitiva. O rim vai ser essa solução definitiva, porque daí o corpo vai conseguir, de fato, tirar esse excesso de potássio do corpo. Como que acontece essa regulação? Então, primeiro, falando da célula. Quando a gente fala de hiperpotassemia ou hipercalemia, a gente está falando dos níveis de potássio no sangue, no extracelular. Então, é isso que vai gerar o problema. Maior concentração de potássio no sangue. Quando isso acontece, como eu tinha dito, isso vai gerar problemas de condução elétrica, que geram arritmias, então o corpo precisa resolver isso de forma rápida. As células vão ser a primeira ajuda ali que o corpo vai ter para conseguir tirar esse potássio, esse excesso de potássio do sangue e jogar para dentro das células. Quais são os fatores que vão ajudar a acontecer essa passagem de potássio para dentro da célula? A partir da estimulação da bomba de sódio e potássio. Então, a bomba de sódio e potássio está jogando potássio para dentro. Quando o corpo precisa remover o potássio aqui do sangue e jogar para dentro da célula para diminuir os níveis dele,
ele vai fazer isso através da estimulação da bomba. O que vai fazer isso é a insulina, o hormônio beta-2 adrenérgico, ou seja, hormônios que ativem aquele receptor beta-2, o hormônio tireoidiano, porque lembra que ele vai estimular a atividade metabólica das células, então ele estimula as bombas, a aldosterona, né, como a gente também viu na aula de córtex adrenal, que a aldosterona ela tem um estímulo sobre a bomba de sódio e potássio, jogando o potássio para dentro da célula. E em situações de alcalose, a gente também vai fazer isso porque a acidose, níveis altos de H+ no sangue, vão inibir a bomba. Então, quando a gente está em alcalose, ocorre o contrário, as bombas estão funcionando de forma correta. Agora, os fatores que estimulam a saída de potássio da célula. Então, o corpo vai usar, isso vai acabar acontecendo no corpo quando a gente precisa tirar o potássio que está dentro da célula e colocar para fora. Uma das causas vai ser a lise celular. Então, quando a gente tem a quebra da membrana aqui, o rompimento da membrana, o potássio que está aqui dentro vai vazar para fora. Exercício extenuante. Por quê? Porque quando a gente faz muito exercício extenuante, a gente vai ter muita repolarização. Então, o potássio que está dentro da célula vai para fora. Hiperosmolaridade extracelular. Então, quando a gente tem muita concentração de íons aqui para fora da célula, lembra que a água ela vai do meio menos concentrado para o mais concentrado, então ela vai ir para fora e ela leva o potássio carregado junto com ela. E como eu já tinha dito, a acidose, porque níveis altos de H+ no corpo vão inibir a bomba aqui, então o potássio que antes estava sendo jogado para dentro da célula acaba ficando na parte de fora. Como eu tinha dito, aquela é uma regulação inicial ali, quando o corpo precisa, de forma rápida, tirar o potássio do sangue. Ele usa a célula como um espaço de armazenar esse potássio. Mas é o rim que vai fazer o processo final de eliminação desse excesso de potássio. Como que isso vai acontecer? A gente tem a filtração do potássio aqui, e ele vai começar a ser reabsorvido para o interstício de novo. Então, 65% ocorre aqui no túbulo proximal, 27% na alça de Henle, ramo espesso, 8% nos túbulos distais, e o final aqui, que é apenas 4%, lá no ducto coletor, vai ser onde vai acontecer de fato a regulação, porque daí vai chegar aqui a quantidade de potássio no ducto coletor, e o corpo vai, o rim ali naquela parte vai fazer essa regulação de o quanto eu ainda preciso reabsorver ou o quanto eu preciso excretar. Então, se eu tiver um excesso de potássio chegando aqui, o rim vai deixar com que ele seja excretado, essa parte final. Se eu tiver pouco potássio no corpo, ele vai reabsorver mais aqui nessa parte distal. E como que acontece esse processo lá nos segmentos finais? A gente tem as células principais, lá no túbulo contorcido distal, e aqui está o lumen do tubo, então o que foi filtrado, que a gente precisa reabsorver. A gente vai ter o funcionamento da bomba de sódio e potássio, ali na membrana voltada para o interstício. Essa bomba de sódio e potássio vai estar jogando o potássio para dentro da célula e absorvendo sódio. Com isso, a concentração aqui de potássio dentro da célula vai ficar alta e esse potássio vai ir lá para o lumen tubular para ser excretado. Então, aqui vai acontecer essa regulação final. Se eu preciso de mais potássio no corpo, se ele está faltando, o corpo vai inibir essa bomba aqui para impedir que mais potássio seja excretado. E no caso de um aumento de potássio no corpo, o rim vai estimular essa bomba a funcionar, fazendo com que mais potássio seja excretado. Como a gente já comentado lá na aula do córtex adrenal, é aqui que a aldosterona vai agir. E um dos estímulos para a aldosterona ser liberada é justamente o aumento dos níveis de potássio. Se o potássio aumenta no sangue, a aldosterona começa a ser liberada pelo córtex adrenal, ela vem aqui e estimula essa bomba. E o potássio começa a ser mais excretado
para tentar diminuir os níveis desse íon no corpo. Outra forma de controle do potássio é pelas células intercaladas. A gente estava falando ali das células principais e agora a gente fala das células intercaladas. Como que acontece isso? A gente tem a intercalada do tipo A e a do tipo B. Quando a gente tem um estado de hipocalemia, ou seja, baixa concentração de potássio no sangue, essa célula do tipo A ela vai ser ativada. Por quê? Porque ela tem uma bomba aqui na membrana do lume que ajuda a reabsorver potássio. Então, essa bomba ela troca hidrogênio por potássio, joga o hidrogênio para ser excretado, enquanto está reabsorvendo o potássio para o corpo. Então, isso vai ajudar no processo de hipocalemia, quando a gente tem pouco potássio. Perceba que a gente está aumentando o nível de potássio, mas está jogando hidrogênio para fora. Então, existe uma tendência a causar alcalose metabólica. Então, sempre tenta associar hipocalemia com alcalose. Geralmente, quadros de alcalose vêm associados à hipocalemia e quadros de hipocalemia vêm associados à alcalose. Eu guardei isso pensando na concentração de hidrogênio. Então, eu sempre penso que se eu tenho pouco hidrogênio no corpo, alcalose, eu tenho pouco potássio também, hipocalemia. E o contrário também vai ser verdade. Se eu tenho muito hidrogênio no corpo, acidose, eu tenho muito potássio no corpo, hipercalemia. Então, essa é uma forma que eu uso para guardar. Que hidrogênio e potássio, as concentrações sempre vão estar associadas. Quando um estiver alto, o outro vai estar alto também. Agora, nessa situação de hipercalemia, o corpo vai estimular a célula do tipo B, que é o oposto do tipo A. Então, lembra que eu já tinha dito para vocês que as células do tipo A e tipo B elas são iguais, só que elas são opostas. Então, o que eu tenho aqui na membrana voltada para o lume, na célula do tipo A, eu vou ter aqui na membrana voltada para o interstício no tipo B. Então, vai estar acontecendo o oposto. As bombas aqui, elas vão estar reabsorvendo hidrogênio e jogando potássio para fora. E esse potássio vai passar pelos canais e vai ser excretado lá no lume e vai para a urina. Então, quando a gente está com muito potássio no corpo, é essas células aqui que vão ser ativadas, fazendo com que a gente excrete mais potássio para a urina. E existe uma tendência de acidose, como eu já tinha dito, né? Se eu estou jogando potássio para fora, as bombas estão funcionando mais aqui, eu estou reabsorvendo mais hidrogênio. Excesso de hidrogênio vai ter uma tendência de causar acidose. Então, como eu já tinha dito, hipercalemia, muito potássio, está associado a muito hidrogênio, acidose. E outra coisa importante é sempre associar também os níveis de magnésio com os níveis de potássio. Um excesso de magnésio acaba bloqueando os canais de potássio que a gente tem ali no rim, impedindo a excreção deles. Então, quando a gente tem muito magnésio, a gente também vai ter muito potássio no corpo. A mesma coisa do hidrogênio, sempre associar a concentração desses íons. E o oposto é verdade também. Quando a gente tem pouco magnésio, a gente vai ter pouco potássio. Agora, falando do cálcio, né? A gente já conversou bastante sobre o cálcio nas aulas de endócrino, e a gente viu que a maior parte dele, quase 99%, está no osso, na forma daquele cristal de hidroxiapatita, que é a parte mineral ali do osso. E 1% desse cálcio vai estar no intracelular, né, dentro das células, e o que está no extracelular, que é que está no interstício, o que está dentro dos vasos, representa apenas 0,1%. Então é bem pouco. E além de ser pouco, 9% vão estar unidos a ânions, né? O cálcio é uma carga positiva, então ele vai se ligar a íons de carga negativa. 41% vai estar ligado a proteínas, e esse cálcio que está ligado a ânions, que está ligado a proteínas, é um cálcio que não consegue passar pela membrana, ele não consegue ir de um local para o outro no corpo, ele vai estar ali no sangue. 50% dentro desse 0,1% do cálcio, que vai ser iônico, que vai estar realmente livre ali, o Ca2+,
e que vai ser difusível pelas membranas, ou seja, que vai passar de um local para o outro, vai passar do intra para o extra, vai passar do interstício para dentro dos vasos, e que o corpo vai poder regular. Qual que é o efeito da acidose quando a gente fala de concentração de cálcio? A acidose, ela estimula o cálcio a se soltar das proteínas. Então, eu tinha falado aqui que 41% está ligado à proteína. Quando a gente fala de concentração de cálcio no sangue, a gente está falando desse cálcio iônico. Se eu tenho uma acidose, eu vou ter uma menor ligação do cálcio com a proteína. O cálcio que está ligado à proteína começa a se soltar e a minha porcentagem de cálcio iônico, que é o que eu meço no sangue, começa a aumentar. Logo, eu tenho uma hipercalcemia, um aumento da concentração de cálcio no sangue. Quando eu tenho alcalose, vai acontecer o contrário. A alcalose ela vai estimular uma maior união de cálcio às proteínas. Então, esse cálcio iônico que estava livre começa a se ligar às proteínas e essa porcentagem de cálcio que é medido no sangue começa a diminuir. Logo, a gente vai ter uma hipocalcemia, uma diminuição da concentração de cálcio no sangue. O controle dos níveis de cálcio, a gente também já tinha conversado lá na aula, que vai ser por aqueles três hormônios, né? O PTH, a vitamina D e aquele hormônio produzido pela tireoide, que é a calcitonina, que tem um menor efeito. O PTH é o principal, né? Tipo, a vitamina D ela está mais envolvida na reabsorção do cálcio lá no intestino. Então, quanto mais vitamina D, mais eu reabsorvo o cálcio no intestino. O PTH ele vai estar mais ligado nessa questão renal, de aumentar ou diminuir a reabsorção de cálcio. Quando a gente tem níveis altos de PTH, ele vai estimular a reabsorção de cálcio. Lembra que o PTH ele tem como função aumentar os níveis de cálcio no corpo. Então, ele é estimulado quando a gente tem pouco cálcio. A função dele no corpo, né, a ação dele vai ser tanto de fazer reabsorção óssea, então tirar o cálcio que está no osso e jogar para o sangue, e aumentar a reabsorção de cálcio lá no rim, para aumentar esses níveis essa concentração do cálcio no sangue. E ele vai diminuir a reabsorção de fosfato. Então, ao mesmo tempo que ele está reabsorvendo cálcio, ele está jogando mais fósforo para fora para ser excretado na urina. Então, quando a gente tem um aumento dos níveis de fósforo, de fosfato no corpo, o PTH vai ser estimulado, né? A paratireoide vai ser estimulada a liberar PTH para diminuir esses níveis de fosfato no sangue. Então, aqui o efeito do fosfato. Tem um maior nível de fosfato no sangue, eu vou diminuir o cálcio iônico. Por que eu diminuo o cálcio iônico? Porque lembra que fosfato se junta com o cálcio, que ele é uma carga negativa, ele se junta com o cálcio, que é uma carga positiva. Diminuir o cálcio iônico, causei uma hipocalcemia, pouco cálcio no sangue vai estimular o PTH a ser liberado. O PTH foi estimulado, foi liberado, ele vai lá no rim e começa a aumentar a absorção de cálcio e jogar fosfato para fora. Então, é uma das formas do corpo regular, é a principal forma do corpo regular a concentração de cálcio de fosfato. Daí do fosfato, né, que a gente já falou, praticamente todo ele é reabsorvido. Então, tudo que passa ali pelo glomérulo é filtrado e tudo vai ser reabsorvido. Então, basicamente, o corpo não joga para fora o fosfato pelo rim. 80% vai ser reabsorvido nos túbulos proximais, 10% é reabsorvido no túbulo distal e 10% vai ser excretado na urina. Então, é uma parte bem pequena. E a regulação, como eu já tinha dito, vai ser pelo PTH. Então, quando eu tenho um aumento de fosfato no sangue, o PTH vai ser liberado para tentar diminuir esses níveis de fosfato, aumentando a excreção dele lá no rim. E o PTH vai provocar reabsorção óssea, como eu já tinha dito também, lançando o fosfato no extracelular e fazendo ele ser excretado lá na urina. O magnésio. Tudo que é filtrado vai ser reabsorvido também. Mas, no caso do magnésio, a gente precisa excretar tudo.
Então, todo o magnésio que passa ali, que é filtrado, vai precisar ser excretado. E isso vai acontecer lá nos segmentos distais. Então, ao longo do túbulo ali dos néfrons, o magnésio que foi filtrado vai sendo reabsorvido, e quando a gente chega lá nos segmentos distais, tudo isso vai ser secretado de novo. E como que vai acontecer a regulação? Os fatores que aumentam a excreção de magnésio, eles ainda não estão bem esclarecidos como que acontece isso, mas basicamente seria uma concentração elevada de magnésio, então isso é mais fácil de entender. Se eu tenho muito magnésio no corpo, o rim vai começar a excretar mais magnésio para diminuir essa elevação. A expansão do volume extracelular, então quando eu tenho muito volume ali dentro do espaço extracelular, isso é um fator que estimula a excreção de magnésio pelos rins, e a alta concentração de cálcio no extracelular também. Então, quando eu tenho muito cálcio, isso estimula o rim a secretar mais magnésio. Então, como eu disse, não está muito esclarecido como isso acontece, mas basicamente é guardar que essas três coisas vão estimular uma maior excreção de magnésio. E é isso, gente. Acabamos a física geral. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, só mandar para mim, tá? Até mais.